Opa, tudo jóia? Se você tá nesse vídeo, eu pressuponho que você já tenha assistido Hazbin Hotel e esteja assistindo a segunda temporada, ou ao menos tenha ouvido falar. Mas caso não conheça, uma breve contextualização é que é a série onde Charlie Morningstar, a filha de Lucifer, sim, Lucifer, abre um hotel para tentar redimir os pecadores e acabar com a superpopulação no inferno. E no meio da série tem várias outras coisas acontecendo também, mas isso não importa muito agora. E eu confesso que já fui fã dessa jossa lá na época do piloto, e também sei que a série tem vários problemas narrativos, principalmente em sua primeira temporada, e que a criadora tá envolvida em um monte de polêmicas. Mas isso é um caso à parte. Hoje eu vim falar sobre o único personagem que eu realmente considero interessante nessa série, e o motivo desse vídeo, que é o Alastor, vulgo o demônio do rádio. O Alastor desde o piloto já é apresentado como um personagem misterioso e supostamente forte, ênfase nesse supostamente. Ainda que no piloto há indícios que ele vai ter rivalidade com outro personagem, mas isso fica quando a gente for falar da segunda temporada. Ele chega no hotel falando que quer ajudar a Charlie, mas obviamente não por bondade, sim porque ele quer ver a Charlie fracassar miseravelmente nos objetivos dela. E por algum motivo a Charlie ainda aceita o Alastor ficar lá e ajudar até quando ele quiser. E ele até oferece um trato pra ela, mas ela recusa, e o trato fica só entre palavras e não em aperto de mãos, que geralmente é o normal aqui nessa série. Fora todo o visual e a estética do Alastor serem muito interessantes, não só no piloto, mas como em toda a série, aqui também tem uma cena muito incrível dele destruindo um dirigível. E é só isso que eu queria falar. E até aqui tudo perfeito. E com a chegada oficial da primeira temporada da série, só é mais alimentado todo esse hype que a gente tem pelo Alastor. Toda temporada ele continua sendo mostrado como um personagem muito poderoso. Só que quando chega na luta final, ele luta contra o Adão. Sim, não escutou errado, o Adão, o primeiro homem. E ele perde bem feio. Perde tão feio que a ferida que ele ganhou nessa luta fica até na segunda temporada. Mas tudo bem, porque é o Adão, né? É o líder dos anjos exorcistas e ele é muito poderoso. O problema é na segunda temporada, que o episódio que tem foco no Alastor já começa com o Lucifer tirando sarro da cara dele. E só por isso ele simplesmente se demite do trabalho de gerente do hotel. Ou seja, todo aquele drama que ele fez querendo fazer um trato com a Charlie no piloto não serviu de nada, ele só saiu e foi embora. Confirmado, Alastor não aguenta uma zoeirinha. Então Alastor vai falar com a Rose, que é revelado que ela que possui a alma do Alastor. E assim, não foi muita surpresa porque já tinham revelado por conta dos vazamentos. E também tem a história de origem do Alastor, que é até bem interessante. Ele era um serial killer e um radialista em Nova Orleans nos anos 30. E sabendo por onde ele ia quando morresse, ele decidiu contratar as almas do além, fazer um trato com a Rose de que quando ele morresse, ele ia ter que fazer um favor pra ela em troca de ser o pecador mais forte do inferno. Atento a esse detalhe, o pecador mais forte do inferno, que até então só apanhou. E quanto o favor que ele deve pra Rose, bom, a gente não sabe até então. Depois disso tem uma musiquinha onde a Rose tira sarro da cara dele, mas em compensação a música pelo menos é um pouco legal, eu confesso que eu gostei um pouco. E ele vai simplesmente puxar a briga com o Vox. E aqui eu tenho que elogiar a animação, tá muito melhor do que o One Punch Man. Realmente é uma briga muito foda entre o Alastor contra o Vox e os outros Fês. Só que não dá outra e o Alastor perde a briga. E ainda faz um trato com o Vox que vai dar a alma do Alastor em troca do Vox não encostar na Charlie Morningstar. E aí não dá outra e o Vox tira sarro com a cara do Alastor também de todas as formas possíveis. E assim, isso fazia parte do plano do Alastor, mas mesmo assim ficou bem feio quando eu assisti esse episódio e não tinha lançado o final da temporada, e era só mais o Alastor apanhando mais um pouco. E prosseguindo, quando chega o final da temporada, a gente vê que era tudo um plano do Alastor, e ele ainda por cima se livra de dois contratos ao mesmo tempo, o do Vox e o que ele tem com a Rose. E tem mais uma luta realmente muito bem animada, não sei como conseguiram animar isso tão bem pra uma série que nem é de luta, mas mesmo assim, eu tenho total certeza que o Alastor ia perder essa briga. Aqui ele tava lutando contra o Vox e o Tubarão ao mesmo tempo, mas mesmo assim, cara, pô, o cara ia perder de novo. Eu acho que dessa vez ele ia morrer, ele só não morreu porque a Emily salvou ele no último segundo. Então eu não enxerguei esse final com o Alastor voltando a ser muito foda. Eu só enxerguei com ele se libertando, isso assim é legal, mas indo perder de novo, outra briga que ele comprou. Então vocês entendem onde eu quero chegar, né? Como você hypa tanto um personagem e faz ele perder tantas vezes e ser tão desrespeitado ao longo da série. Algo que me incomodou foi a origem dele, onde após um dia ele fazer um trato com a Rose, ele toma um tiro confundido com um cervo. E assim, não era muito surpresa, essa moça realmente é meio patética e não tenho que discordar, mas pô, a Rose precisava narrar isso com tanto desdém assim, tá ligado? Acho que não precisa. A minha impressão é que o Alastor é basicamente o Satoru Gojo do Hazbin Hotel, só que bem mais mal escrito. Enquanto o Satoru tinha um motivo e uma boa construção até ele ser nerfado, o Alastor não. O Alastor simplesmente compra uma briga com toda a marra possível e apanha no final. Sei lá, essa é a impressão que eu tenho. Mas vamos ver nas próximas temporadas. Talvez o Alastor realmente se torne um vilão muito foda e imponente, ou ele só decepcione mais. Ou decepcione mais, mas que pelo menos no final ele se torne um vilão realmente massa. Ou talvez não. Tem bastante cara talvez pop fazer isso.
Enfim, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like aí. Peço perdão por ter sido um vídeo mais curto. Eu só queria mostrar minha indignação pelo que a Visa Pop tá fazendo com esse personagem, que na minha singela opinião é o único personagem realmente interessante dessa série inteira. E que provavelmente eu posso ter falado alguma besteira ao longo desse vídeo. Então me corrija nos comentários. E é isso. Obrigado por assistir.